Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Agissé Chaves Silva, eu sou técnico agroindustrial da Embrapa Algodão, sou filho e neto de agricultores, né? Sou natural de João Pessoa e desde 2003 estou aqui na Embrapa Algodão trabalhando com foco em agroindústria e transferência de tecnologias. Nós fomos convidados, recebemos um honroso convite para falar sobre agroindústria e alimentos funcionais e vamos tentar dar o melhor de nós para esclarecer um pouco, né, sobre esse tema tão importante. Vamos começar com o conceito de agroindústria. O que é agroindústria, né? Agroindústria é uma fase onde os produtos primários são transformados em subprodutos ou coprodutos, né? Em sua grande maioria, são voltados, né, à produção de alimentos e ao consumidor final. E estão envolvidos na agroindústria diversos setores: carnes, cereais, enlatados, roupas, biocombustíveis, como é o caso do etanol, né, do álcool, dentre outros. A agroindústria é uma fase onde os produtos primários são transformados em subprodutos ou coprodutos, que são voltados, em sua grande maioria, né, à produção de alimentos e ao consumidor final, né? A gente divide a agroindústria em dois eixos principais: o eixo alimentar e o não alimentar. Como eu já falei, né, conforme já dito, o eixo não alimentar ele vai envolver, por exemplo, a produção de combustíveis, como o álcool, o etanol, né, que abastece vários de nossos carros e motos. Também o setor têxtil de roupas, né, por exemplo, e o eixo alimentar, que no caso é o nosso feijão e arroz de cada dia, né, a produção de pães, biscoitos, enfim, pescados, carnes, uma infinidade de outros produtos e coprodutos, né? A gente encaixa também a produção de energia, né? A gente também destaca a produção de energia, que entra o biodiesel, entra o etanol, mas também entram outras formas de produção, né? Como, por exemplo, a produção de energia elétrica. O frigorífico, né? Que aí a gente tem a participação do gado, né? Bovino, dos suínos, né? Os porcos, caprinos e ovinos, aves e peixes também, crustáceos, né? A gente tem aí, por exemplo, grandes fazendas de produção de camarão aqui no Nordeste, que dentro das próprias fazendas, né, existem agroindústrias que vão transformar o camarão em filé e, em alguns casos, pode haver até um produto mais elaborado. A agroindústria de laticínios também, onde entram os queijos, os iogurtes, dentre outras coisas. Uma coisa que é importante: já existem, por exemplo, fazendas, né, criatórios de ostras, por exemplo, em que as ostras já saem, já são produzidas e já são beneficiadas pelo mesmo grupo, pela mesma empresa, né? A indústria de equipamentos e máquinas pode ser encaixada também as plantadeiras, as colheitadeiras, semeadeiras, fábricas de ração, né? Existem estruturas em que a fazenda produz, por exemplo, milho, soja e outros produtos e outras matérias-primas que vão se tornar ração para serem fornecidas para os criatórios de peixe, por exemplo, os criatórios de outros animais, né? A indústria de processamento de mandioca, que é muito grande, né? Não só a farinha, mas os polvilhos, né? O doce, polvilho azedo, a fécula, e até bioplásticos, que são produzidos também a partir da mandioca, né? O processamento de frutas, e aí a gente tem doces, sucos, néctares, geleias, mais uma porção de outros produtos à base de frutas. A indústria de tomates, que é gigantesca, né? Produz os ketchups, por exemplo, molhos e extratos de tomate, né? Existem até mesmo cervejas produzidas à base de tomate, para vocês terem uma ideia, né? A agroindústria é muito importante, né? Bastante importante, e tem um impacto muito grande na economia nacional, né?
O setor da agroindústria no Brasil, por exemplo, movimenta em torno de 22%, né, responsável por 22% do PIB, Produto Interno Bruto, né? Então, apesar de todos os problemas que das crises, né, internacionais que vimos passando nos últimos anos, o setor agroindustrial se manteve e, em alguns casos, até cresceu, até se ampliou, né? A Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, ela tem sempre mantido que 5,9% da riqueza do nosso país, é gerada a partir da agroindústria, ou seja, é um percentual interessante, né? E que ainda pode crescer bastante, ainda tem um espaço de crescimento muito grande, né? O Brasil é reconhecido mundialmente, né, pela sua produção de matéria-prima, mas também pela sua agroindústria. Por exemplo, os Estados Unidos da América são grandes compradores de suco de laranja do Brasil, um processo agroindustrial, né? E também de carnes já processadas, de café, de etanol, enfim. A agroindústria brasileira é referência no mundo inteiro, né? E foi entre as décadas de 70 e 90 que o setor realmente explodiu, que realmente houve um franco crescimento, uma franca expansão no nosso país, né? Onde a gente conseguiu dominar o que chamamos de agricultura tropical, né? Então, isso aí fez com que a agroindústria brasileira ganhasse um espaço muito grande nos mercados mundiais, né? Então, a gente destacou aqui alguns produtos, né, dentre os vários que estão no mote, né, da agroindustrialização. Nós temos o algodão. O Brasil é referência em produção de algodão de boa qualidade. Aí entra, por exemplo, o algodão colorido, que tem ganhado a cada dia, a cada ano, mais espaço no mercado externo. O amendoim, né, o amendoim produzido no Brasil hoje é um amendoim de qualidade, é um amendoim de referência mundial. O gergelim também, o Brasil hoje está aumentando a sua produção de gergelim de forma exponencial. Temos grandes exportações para países como China, Japão, enfim, vários outros países. O Brasil está ganhando, a cada ano que passa, uma área plantada cada vez maior do gergelim. E aí entra também o café, que a gente sabe que o Brasil é um grande exportador, tabaco, soja também, né? Açúcar, o Brasil exporta muito açúcar, né? A agroindústria do açúcar é famosa mundialmente, né? E também a madeira, né? Nós temos madeira, carnes, que são também produtos com viés agroindustrial que têm muito respeito, né? Que são muito respeitados mundo afora, né? Produzidos aqui nas agroindústrias nacionais. Um outro ponto importante que a gente tem que merece menção, né, um alerta muito importante, é que a agroindústria ela agrega muito valor aos produtos, né? Em alguns casos, esse valor agregado pode chegar a 1000%. Vou dar um exemplo simples. O óleo de gergelim, por exemplo, ele pode chegar a agregar 800% mesmo numa agroindústria pequena, numa agroindústria de fundo de quintal, você pode agregar 800% de valor àquele produto, simplesmente com um processo simples de agroindustrialização, que é a extração do óleo, né? Aqui temos uma foto, né, uma imagem de uma produção agroindustrial, né, bastante simples, né? Uma outra de laranja. Aqui uma situação muito simples que pode ser produzida dentro de casa, a fabricação de picles, por exemplo, né? A fabricação de biscoitos por uma cooperativa, né? Na Embrapa Algodão, por exemplo, nós temos conseguido o incentivo de de várias, né, a criação e ampliação de várias atividades dentro da agroindústria, né? E vem crescendo, tem se proliferado bastante, principalmente no Nordeste, pequenas agroindústrias como essa, né, como é esse o caso dessa foto, produção de biscoitos.
produção de geleias, de doces, compotas, né? Aqui um caso de uma agroindústria, né, de beneficiamento de pescado, né, na região norte do Brasil, né, produção de queijos, né. Mas eu gostaria de alertar, de chamar a atenção sobre os tipos de processamento de alimentos, né. É muito importante a gente fazer essa distinção, né. O mais básico seriam os alimentos minimamente processados. É um nicho de mercado que cresce a cada dia, né? Que basicamente é uma intervenção mínima no produto, né? Com algumas técnicas, como por exemplo, você descascar uma melancia, uma cenoura, cortar em pedaços e embalar para que a dona de casa, né, o dono de casa, né, o cozinheiro, enfim, a cozinheira, eles tenham mais facilidade, né, na hora do preparo dos seus alimentos, né? Aqui um exemplo de alimentos minimamente processados: cenoura ralada, cenoura cortada em rodelas e cubinhos. Então, isso é uma coisa que está no mundo inteiro já é bastante difundido, e aqui na região Nordeste, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais nas prateleiras dos supermercados, né? Um outro ramo seriam os ingredientes culinários e industriais. Nessa questão dos ingredientes culinários, a gente tem, por exemplo, os óleos, como eu acabei de falar, o óleo de gergelim, o azeite de oliva, o óleo de amendoim, vários outros produtos que entram como ingredientes culinários, né? E os industriais também. Às vezes o óleo de gergelim, o óleo de soja, o óleo de girassol, eles são base para a produção de alguns produtos na agroindústria. Nós temos aqui o exemplo de um vinagre balsâmico, por exemplo, de um óleo também, nesse caso aqui, com alecrim, né, temperado com alecrim, enfim. E a gente tem também uma outra diferenciação, aí, um outro espaço que seriam os macro, que a gente chama de macroingredientes, né, que são as matérias-primas in natura e seus derivados, né, usados de forma integral ou não, ou em pó, né, que normalmente são usados em quantidades maiores, né, nos alimentos processados. Aí a gente tem, por exemplo, as frutas, os grãos, enfim, açúcar, né, os aditivos, sais, adoçantes. Existem adoçantes naturais e artificiais. Por exemplo, a estévia natural, né? É um exemplo. O próprio cloreto de sódio e, dentre outros sais, entrariam como aditivos. O urucum, por exemplo, né? Seria uma forma interessante de citar esse espaço. E outros ingredientes, como vitaminas, fibras, que podem ser adicionados, né, aos alimentos. Polifenóis, carotenoides também entram, se encaixam nisso aí. E aí a gente entra para os alimentos processados, que são os que a gente tem mais proximidade, que a gente lembra mais facilmente quando fala em agroindústria, né? Que basicamente o objetivo principal, né, desses alimentos processados é aumentar a vida útil, é tornar mais acessíveis esses produtos, né, em regiões mais distantes. Por exemplo, o abacaxi produzido aqui na Paraíba, a gente considera-se que tem um sabor diferenciado, tem uma qualidade diferenciada. Se a gente consegue prolongar a vida, né, útil desse abacaxi, a gente está agregando um valor, a gente está fazendo o processamento para que mais pessoas tenham acesso. E aí, como eu já falei, o abacaxi entra picles, entram as compotas de frutas, né? No caso, o extrato de tomate, os peixes enlatados, como sardinha e atum, por exemplo. Aqui uma imagem que pode mostrar de uma forma muito clara o que seriam esses alimentos processados. A gente vê aí peixe com molho de tomate, feijões já cozidos, já no ponto, abacaxi, azeitonas, ervilhas. E os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que
já estão prontos para o consumo, você pode aquecer ou não, né? São produtos que são fabricados com substâncias extraídas de alimentos in natura ou derivados de outros constituintes de alimentos. Podem ser também sintetizados em laboratório, enfim. São alimentos que, de modo geral, né, nós não devemos utilizar de forma contumaz, de forma diária, né? A gente indica que sejam consumidos de forma mais eventual, né? Entram aí os refrigerantes, as carnes de hambúrguer, por exemplo, né, que tem aí na sua constituição diversos produtos amido, carne, gordura, enfim, conservantes. Esses são os alimentos ultraprocessados. Aqui alguns exemplos: produtos estrudados, chips de batata, né, biscoitos recheados, enfim. E uma outra coisa muito importante, quando a gente fala em agroindústria, né, voltando ao nosso tema inicial, agroindústria e alimentos funcionais, é saber o que são esses alimentos funcionais. Os alimentos funcionais têm uma ampla divulgação, a gente sabe que é um nicho de mercado que cresce muito no mundo, que movimenta milhões de dólares, né, em todo o planeta, que cresce vertiginosamente. Cada vez mais as pessoas estão buscando alimentos funcionais. Mas o que são os alimentos funcionais? Né? Qual a diferença entre um alimento comum e um alimento funcional? Como é que eu posso fazer essa diferenciação? Bom, os alimentos funcionais só são aqueles que, além das suas funções normais, de nutrir o organismo, de saciar a nossa fome, de saciar o nosso paladar, né? O nosso gosto, né? Eles fornecem outros benefícios, né? Eles oferecem benefícios além do valor nutricional, né? Como, por exemplo, o risco, diminuir o risco de infartos, diminuir o risco de acidente vascular cerebral, de outras doenças degenerativas como câncer, diabetes. Então, alimentos que conseguem prevenir doenças, né, alimentos que contêm substâncias que previnem essas doenças, que melhoram o nosso metabolismo, a nossa saúde, esses são alimentos funcionais. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, do que são alguns desses alimentos funcionais. Aqui, por exemplo, ao centro, à direita, a gente tem gergelim, a gente tem alho, né, que tem esses alimentos, alguns desses alimentos têm propriedades, né, bioativas, têm propriedades de prevenir certas doenças. A uva, por exemplo, o amendoim, que contém resveratrol, que é uma substância que já foi largamente estudada e que comprovadamente ajuda na diminuição de doenças do aparelho circulatório, né? Aqui a gente tem uma tabela com alguns compostos bioativos, né, que fazem com que um determinado alimento seja considerado alimento funcional. Então, por exemplo, as isoflavonas, né, são substâncias que são encontradas nas sojas e nos seus derivados, né? Tem uma ação redutora, né, dos sintomas de menopausa, de câncer, inclusive de osteoporose, né? Várias pessoas lançam mão de consumir a soja in natura ou derivados como o tofu, que é o queijo de soja, para ajudar no controle ou na redução da osteoporose. Os ácidos graxos, como o ômega 3, por exemplo, podem ser encontrados nos peixes, como a sardinha, o salmão, o atum. O ácido linolênico, por exemplo, que pode ser encontrado nas nozes, nas amêndoas, no amendoim, no gergelim também. Catequinas, que são encontradas nos chás, no vinho tinto, nas uvas roxas, né? Ajudam a estimular a imunidade, né? Melhoram o nosso sistema imunológico. O licopeno, né, que é bastante encontrado em produtos, né, em matérias-primas de cor vermelha, como pimentão, pimentas, melancia, tomate, né, ajudam, por exemplo, na redução de certos tipos de câncer e também de problemas de próstata,
né? A luteína e a zeaxantina, né, que protegem contra a degeneração macular, um problema oftálmico, né? E podem ser encontrados em folhas verdes, né? Couve, por exemplo, mas também no piqui. No caso do milho, a gente encontra a zeaxantina, né? Os indóis e eles podem ser encontrados na couve-flor, no repolho, no brócolis, rabanete, flavonoides, né? Nas frutas cítricas, o pimentão, enfim. As fibras solúveis, que ajudam bastante também, reduzem o risco de câncer, né? Podem ser encontradas no feijão, nas cascas de frutas. E uma coisa muito importante que são os prebióticos, né? Que ajudam na flora intestinal. Há quem diga que o intestino seria tão importante que poderia ser considerado como um segundo cérebro, né? Então, os prebióticos ajudam bastante no funcionamento do intestino, na absorção de nutrientes, enfim, na saúde de uma forma geral. Os sulfetos alílicos, né? No caso, a gente encontra no alho e na cebola, lignanas, na linhaça, a linhaça, a farinha de linhaça, são produtos que são bastante comercializados, né? A gente vê muita matéria, muito documento científico falando sobre a importância do consumo de produtos como a linhaça, né? O tanino, que a gente pode achar no caju e em outras plantas, como o manjericão, né? Na maçã, embora não seja natural do Nordeste, mas a gente consome bastante aqui. E os estanóis, os probióticos, né? Que favorecem as funções gastrointestinais também, de uma forma geral, ajudando no melhor funcionamento do trato intestinal, e que a gente pode encontrar nos iogurtes e nos leites fermentados, de uma forma geral. E aí a gente chega numa situação interessante. Normalmente, se consideram alimentos funcionais e nutracêuticos como a mesma coisa. Há quem diga, essa é a mesma coisa. Algumas pessoas, eu particularmente concordo com essa corrente, com essa opinião, né? A gente entende que os nutracêuticos podem ser considerados também alimentos funcionais. No entanto, alguns produtos em que são acrescentados determinadas substâncias, como os alimentos biofortificados, exemplo, uma batata doce com maior teor de carotenoides, esse seria um alimento nutracêutico, ou substâncias isoladas. Eu tiro, por exemplo, a isoflavona da soja, transformo em cápsulas e coloco no mercado. Isso seria um nutracêutico, né? Aqui um exemplo de um alimento nutracêutico. Um óleo de fígado de bacalhau, enfim, a isoflavona, como eu acabei de falar, enfim. E eu quero falar um pouco para vocês sobre... A gente falou muito sobre a importância da agroindústria no Brasil, sobre a pujança, sobre a força que a agroindústria tem no Brasil, né? Eu quero falar um pouco sobre os principais nichos de mercado dos produtos agroindustriais, dos alimentos industrializados, né? São nichos de mercado que crescem a cada ano, que crescem de forma importante, que podem impactar muito na economia do nosso país. Primeiro, os alimentos funcionais e nutracêuticos. Produtos orgânicos, produtos que têm origem na agricultura familiar e que têm um apelo, ou que têm um apelo social, ou seja, produzidos por uma cooperativa de mulheres, produzidos por uma associação de jovens agricultores. Esses produtos, cada vez mais, têm aumentado o seu valor no mercado, têm sido mais procurados pelo mercado, né? Produtos de origem agroecológica, né? Ou seja, que são produzidos, além de serem orgânicos, mas são produzidos de uma forma sustentável, de uma forma equilibrada com o meio ambiente daquele local e etc., né? Produtos, como eu já falei, de origem comunitária, né? Tem esse apelo social.
Produtos com origem geográfica e controlada também tem crescido bastante. Exemplo, os vinhos produzidos na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, em Petrolina, em Pernambuco, no estado vizinho, no estado irmão. Então, esses produtos de origem geográfica, com denominação de origem controlada, cada vez mais têm ganhado espaço. Vários produtos de origem geográfica e controlada têm sido destacados e têm aumentado, né? Tem uma demanda cada vez maior no mercado nacional e internacional. Alimentos voltados para dietas específicas, para dietas restritivas, como alergias alimentares. Por exemplo, produtos sem glúten, produtos sem açúcar, produtos com um menor teor de um determinado, ou seja, são os produtos que a gente chama de free from, livres de alguma coisa. No caso, o exemplo mais claro seria o glúten, por exemplo, né? O leite, tem pessoas que têm alergia a leite, então tem como a gente produzir um doce de leite, né, sem leite? Já é feito isso, né, de forma alternativa. Os finger foods, que são os snacks, aqueles salgadinhos, né, tipo pipoca que a gente consome, uma mão só, né, só com os dedos. Entra aí, por exemplo, os amendoins torrados, salgados, doces, drageados, né? Alimentos e produtos tradicionais, né? Um determinado doce que é produzido no estado do Maranhão, um determinado salgadinho que é produzido no estado da Paraíba, enfim, a carne de sol que é produzida aqui, o queijo produzido no sertão paraibano. Então, enfim, os produtos tradicionais, né, os alimentos tradicionais também são muito visados e muito procurados pelo mercado. E os alimentos também exóticos, da mesma forma, também são. Exemplo, a comida japonesa, comida havaiana, a culinária do sertão paraibano, a culinária do litoral paraibano, enfim, produtos e alimentos exóticos. Os produtos artesanais, aquele doce que é produzido sem adição de conservantes, por exemplo, e outros produtos também, né, que são produzidos de forma bem artesanal. Usar alimentos vegetarianos, veganos, flexitarianos e similares. Flexitarianos, para muita gente, é um termo novo, mas é basicamente o seguinte: são pessoas que a cada vez mais procuram consumir menos carne e derivados de animais, mas que, vez ou outra, né, se permitem consumir alguma coisa. Um queijo aqui, um leite ali, um tipo de carne aqui e acolá. Essas pessoas são os flexitarianos, ou seja, tem uma certa flexibilidade no consumo de alimentos, né, cárnicos, né? E os plant-based, que são os alimentos à base de plantas. Cada vez mais a gente chega nos mercados, nos supermercados, e encontramos carnes vegetais, leites vegetais, como leite de amêndoas, leite de castanha, leite de amendoim, enfim, uma infinidade de produtos, né, à base de plantas. Há uma demanda muito grande por isso. Cada ano que passa, a demanda por produtos à base de plantas está aumentando, né? E mais focado, de uma forma mais focada, os alimentos isentos, né, ou com um teor reduzido de sal, açúcar e gorduras, né? Cada vez mais se procuram alimentos, o mercado demanda alimentos com redução de sal, açúcar e gorduras. Esse nicho de mercado é muito conhecido como Better for You, ou seja, melhor para você. Bom, mas e na Embrapa Algodão? O que é que a gente vem fazendo com alimentos funcionais e com a agroindústria? A Embrapa Algodão, ela é mandatária, ela é o Centro Nacional de Pesquisa de Referência em Amendoim e gergelim. E dentre as nossas metas, né, a gente procura incentivar e agregar valor às cadeias produtivas de nossas culturas alimentares, então, no caso, o amendoim e do gergelim, né? Buscamos
promover cada vez mais a agregação de valor à produção agrícola. Então, quando a gente faz um determinado trabalho, por exemplo, com amendoim em um lugar, com gergelim em outro, a gente procura fazer com que aqueles agricultores, aquela comunidade, não fiquem somente na produção da matéria-prima, mas que eles possam agregar valor, extraindo óleo, produzindo doces, produtos panificáveis, como biscoitos, como pães, por exemplo, dentre outras coisas, né? A gente tem buscado desenvolver equipamentos, máquinas para o plantio, adaptar máquinas para a agroindustrialização, e já temos diversos trabalhos relacionados a isso. Convido a todos e a todas a visitar a nossa homepage, né, da Embrapa Algodão, e vocês podem ver várias de nossas publicações, várias de nossas tecnologias, e também as comunidades, né, os trabalhos que foram feitos Brasil afora, né, e até mesmo no exterior, com a agroindustrialização dessas duas culturas, desses dois produtos que são alimentos funcionais e são nutracêuticos também, né, que são produtos que, a cada ano que passa, o mundo vem buscando uma quantidade cada vez maior da matéria-prima e dos coprodutos agroindustrializados. Aqui uma foto rápida do amendoim, do gergelim, algumas pessoas de cabeça podem não lembrar, mas é aquela sementinha que é muito comum nos pães de hambúrguer, né? Enfim, aqui na Embrapa Algodão a gente tem procurado fazer várias adaptações e padronizações de formulações de alimentos em geral, incluindo alimentos tradicionais, né? No caso, amendoim confeitado, doce espécie de gergelim, que é muito comum na nossa região aqui no Nordeste, né? Novas formulações também, novas receitas, por exemplo, a manteiga de amendoim achocolatada, né? Foi um produto que foi bastante aceito, que a gente já tem algumas publicações com isso, né? Por todo o Nordeste, tem crescido pequenas agroindústrias, né, para extração de óleo, né? No Ceará, por exemplo, a gente tem, pelo menos diretamente, contato com 3 agroindústrias que extraem óleo de gergelim, no Rio Grande do Norte, no Piauí, né, em Pernambuco, enfim. São pequenas agroindústrias que vão crescendo devido a essa demanda que existe pela matéria-prima e pelo produto, né, pelo coproduto, né? E coletando também, a gente trabalha muito na coleta de informações com esse tema, né, com esse toque sobre a agroindustrialização. Às vezes a gente chega num determinado estado, num determinado município, e tem uma família que tem um uso, uma forma de utilização diferente do gergelim, por exemplo, como fitocosmético ou como fitoterápico, né, como um remédio caseiro, como um cosmético caseiro, né? Cada vez mais a gente tem visto isso, tem tomado nota, tem se debruçado em estudos sobre essas formas de uso e esses produtos, né? Então, como a gente pode ver, o gergelim e o amendoim, eles se encaixam em vários dos segmentos, né? Em vários dos nichos de mercado citados anteriormente. A gente tem comunidades de agricultores, familiares, de jovens rurais, de mulheres trabalhando com o gergelim e amendoim. Eles são alimentos funcionais e nutracêuticos, eles são alimentos que são consumidos no Nordeste do Brasil, na região Sul e Sudeste, são consumidos nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Tailândia, em Israel, na Alemanha, na Índia, ou seja, são produtos bastante versáteis. E justamente por conta dessa versatilidade, a gente tem cada vez mais uma demanda maior, mais coisas e mais elementos para a pesquisa, né? Nós temos, e as cultivares que nós temos lançado, né, de gergelim e amendoim, têm se destacado em comparação com outras cultivares do mercado, né, como sendo superiores. Exemplo, nós temos uma cultivar de amendoim chamada BR1, que ela tem praticamente o dobro de resveratrol que algumas outras cultivares de amendoim plantadas no país.
O gergelim, da mesma forma, nós temos algumas substâncias nas nossas cultivares que têm se destacado em comparação com outras, né? Então, a Embrapa tem investido muito em tecnologia, tem investido muito em pesquisa para fornecer para a sociedade brasileira e internacional produtos de maior qualidade, de maior versatilidade. Eu quero destacar aqui para vocês que o amendoim é a quarta oleaginosa mais produzida no planeta, né? Então, num determinado momento, houve uma análise, 100 especialistas de todo mundo se reuniram, né, e concluíram que o amendoim pode se tornar um dos alimentos mais importantes do mundo nos próximos 25 anos. Por quê? Dentre vários fatores, porque o amendoim ele pode ser cultivado em diversas partes do mundo, ele pode ser comido cru, cozido, torrado, enfim, processado, ultraprocessado, de várias formas, minimamente processado, enfim. O amendoim é uma cultura muito versátil, né? E no mundo inteiro, em 2010, por exemplo, a gente teve uma movimentação de quase 1 bilhão e 700 milhões de dólares, né? Então, é muito dinheiro, é um mercado muito amplo, o mercado do amendoim no mundo inteiro, né? E no caso do gergelim, ele é cultivado em 65 países, né? É cultivado mais, né, de uma forma mais intensa na Ásia e na África, muito embora, como eu falei, a produção no Brasil está crescendo bastante, né? Mas, apesar disso, o gergelim é consumido em todo o mundo, em todo o planeta. Ele é consumido não só como alimento, mas ele é consumido como ingrediente culinário, ele é consumido sob várias outras formas, né? Na indústria farmacêutica, na indústria química, né? E só para o mercado de sementes, aqui a gente não está falando do mercado de produtos agroindustrializados, enfim, de óleo, de nada. Mas só o mercado de semente de gergelim, em 2019, teria movimentado cerca de 6,67 bilhões de dólares. Vocês imaginam aí o tanto de dinheiro que circula, né, com o mercado do gergelim no mundo, né? Atualmente, o Brasil é o quarto colocado no consumo de alimentos saudáveis, né? E isso aí movimenta em torno de 35 bilhões de dólares por ano, de acordo com a pesquisa aí da Euromonitor, né? Então, justamente por conta disso, atento a esses nichos de mercado, a Embrapa Algodão cada vez mais vem trabalhando com pesquisas nessas culturas. Aqui eu quero mostrar para vocês o exemplo de uma associação de mulheres que se dedicam aqui na Paraíba, né, que se dedicam à produção de sabonetes artesanais à base do óleo de gergelim. Mas por que a base do óleo de gergelim? O óleo de gergelim é um dos óleos com maior potencial hidratante conhecido. O potencial de hidratação do óleo de gergelim é altíssimo. Há quem diga que é o melhor óleo hidratante vegetal que nós temos disponível na natureza, né? Há quem diga. Então, essa associação de mulheres se dedica à produção de sabonetes artesanais. Aqui um exemplo de sabonetes artesanais. Na foto, na imagem que vocês veem aí do sabonete com a etiqueta, né, vocês podem ver que tem sementes dentro. Isso foi uma inovação da comunidade de mulheres para fazer com que esse sabonete tenha uma propriedade esfoliante, e um esfoliante natural, que é, no caso, aí, a película e as sementes do gergelim. Essa fotografia foi tirada no ano de 2005. Vocês veem aí o óleo de gergelim extraído por um pequeno agricultor do sertão do estado, daqui da Paraíba. E, à época, um frasco pequeno aí custava R$ 5,50. 2005 para cá, isso aí subiu bastante. Para vocês terem ideia do valor agregado que o gergelim tem, né? Pode promover para a nossa sociedade. Esse outro exemplo são óleos aromatizados, né? Com produtos naturais, pimenta, alecrim, manjericão,
produzidos por uma comunidade no Rio Grande do Norte. E à esquerda, biscoitos, né, tipo cookies, produzidos também por essa cooperativa do Rio Grande do Norte. Aqui estava em fase, à época estava em fase de finalização de uma agroindústria para beneficiamento de óleo de gergelim, de outros coprodutos também, né? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a todos e a todas, né, pela atenção. Peço que acessem nossa homepage, que nos sigam nas redes sociais, YouTube, Facebook, e deixo o meu endereço de e-mail para quaisquer dúvidas de vocês, observações, sugestões, críticas. A Embrapa Algodão está à disposição da sociedade, de toda a sociedade brasileira. Foi uma honra muito grande poder atender o convite de vocês. Espero poder ter acrescentado algum conhecimento a respeito da agroindustrialização, dos alimentos funcionais e do que a Embrapa Algodão tem feito pela sociedade brasileira junto a essas culturas. Fica o meu muito obrigado mais uma vez, e um até breve também, sempre à disposição de todos e de todas, e muita saúde e paz para todos e para todas.